O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que estabelece regras para combater a adultização de crianças e adolescentes em ambientes digitais, como redes sociais, sites, aplicativos e jogos eletrônicos. A proposta passou pelo Senado de forma simbólica e agora segue para a sanção do presidente Lula. A Câmara já havia aprovado o texto na semana passada. Entre os principais pontos da medida estão contas de redes sociais de usuários com até 16 anos, serão obrigatoriamente vinculadas a um responsável legal. As plataformas precisarão adotar, então, mecanismos confiáveis de checagem de idade. Serão considerados impróprios para crianças e adolescentes conteúdos relacionados à exploração e abuso sexual, pornografia, violência física, assédio e cyberbullying. O uso e incentivo a drogas, álcool e tabaco, jogos de azar e apostas e práticas publicitárias predatórias. As plataformas também deverão oferecer ferramentas de controle parental para permitir que pais e responsáveis acompanhem o conteúdo acessado pelas crianças e limitem o tempo de uso. O projeto ainda prevê multas que variam de R$10 por usuário cadastrado até o limite de R$50 milhões e suspensão temporária ou até definitiva das atividades no Brasil em casos mais graves. Usuários que fizerem denúncias falsas de forma reiterada também poderão sofrer sanções. O Senado também proibiu o acesso de crianças e adolescentes a jogos eletrônicos que contenham caixas de recompensa que funcionam como apostas. O projeto segue agora para a sanção do presidente Lula. E isso só foi possível porque um influenciador conseguiu, com a visibilidade que ele tem, denunciar uma coisa que todo mundo já sabia, mas que ninguém na prática fazia nada. E, inclusive, vou repetir, eu falei aqui antes, tinha projeto já sobre isso na Câmara dos Deputados e não era nem colocado para votação, professor. Influenciador Felca que está sendo ameaçado de morte. Ele já falou que sabia que isso ia acontecer, positivo, inclusive. Inclusive está sendo feito prisões, Pernambuco, Rio Grande do Norte, pessoas que estavam ameaçando ele que está andando em carro blindado, com vidros à prova de bala. Então, infelizmente, isso está acontecendo, ele sabia que ia acontecer, porque denunciou o Ítalo e o seu esposo, esqueci agora o nome dele, que ficaram ricos, eram pobres e ficaram ricos, exatamente explorando. Rico é pouco, viu? Ficou milionário mesmo. Milionário rico é pouco, mesmo. Então, exatamente. Eu estou sendo condescendente. Então está correto, parabéns à Câmara dos Deputados, parabéns ao Senado, o presidente da República também vai sancionar, não há dúvida disso, e isso é inquestionável. Eu acho que nós precisamos de unirmos a favor de crianças, a favor de adolescentes, de jovens, temos que separar as coisas. Tem muita gente dizendo, e eu não quero nem mencionar o espectro político, espectro ideológico político, mencionando que isso é uma maneira de censurar as redes sociais. Não é isso, são coisas diferentes, são coisas distintas. O que foi votado foi a adultização não, de crianças, e ter um sigilo, e ter um bloqueio, e ter uma punição para plataformas que deixam que isso aconteça. Então isso não pode acontecer. Então é importante que o brasileiro seja brasileiro e brigue pelas crianças e os adolescentes. Principalmente se a gente levar em consideração que a gente está numa era de inteligência artificial, de que você consegue acessar um banco com o seu rosto, está sempre vinculado a isso. Então existem formas de você perceber se é uma criança ou não que está ali fazendo login naquela conta, né? É verdade, Mariana. E a gente vê com muito bons olhos, como bem disse o professor Márcio, essa iniciativa do parlamento brasileiro. E é preciso perceber, né, Mariana, como é que quando os políticos querem, as coisas funcionam em prol da população. Sim. Essa questão da utilização é algo grave, algo antigo. Quem é que não se lembra das falas da Damares, né, na época, ridicularizada? Quem não se lembra da época que ela contou, porque ela é uma vítima de violência. Sim. E não foi respeitada a condição dela como mulher, né, como vítima. Quando ela fala do testemunho de Jesus no pé da goiabeira, e ela fala isso com muito critério, com muito cuidado, e aí nós percebemos que existe isso acontecendo no mundo. E aí nós, na última vez que comentamos sobre isso, citamos inclusive aquele filme, deixando como sugestão para o nosso ouvinte telespectador, o filme que se chama O Som da Liberdade, com Dica Beziel.
Ele faz essa denúncia em nível mundial, porque toda tecnologia que surge, por ser disruptiva, ela traz coisas boas, mas também pode potencializar coisas ruins, como é o caso da pedofilia online, dessa questão da pornografia online. Então, como você muito bem disse, Mariana, assim como existe toda uma série de ferramentas para o uso do bem, é possível, através de uma inovação legislativa, se adequar a essas novas tecnologias. O direito, ele é um direito vivo, ele é mutante, ele precisa se adaptar às novas tecnologias, a tudo que acontece de novo, e vem reforçar o que já está no Código Penal, que está no Código de Processo Penal e, sobretudo, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é importante que a gente proteja a infância. Para concluir, Mariana, lembrando que esses traumas gerados na infância, eles podem impactar toda uma vida, porque podem gerar bloqueios, podem gerar ações que vão culminar em psicoses, psicopatias, a depender do grau e se isso não for tratado. Então, precisamos proteger a nossa infância. Parabéns ao Parlamento. Esperamos que mais medidas como essa venham para proteger a sociedade brasileira. Aí, sabe o que eu acho que tinha que acontecer também? Porque isso foi bem midiático, inclusive. Eu particularmente não acredito na preocupação exagerada de resolver isso agora. Acredito que isso foi resolvido nesse momento por conta da denúncia, porque ficou escancarado a ineficiência do Congresso nisso. E aí a gente tem outros gargalos quase piores do que essa questão nas redes sociais, que é, por exemplo, um negócio que a gente tem aqui no Brasil, que é a Ilha de Marajó. É verdade. Nós temos pessoas, juízes, pessoas poderosíssimas naquela região que são beneficiadas com a prostituição visível, pessoal, não é digital, de crianças e adolescentes. E nada é feito em relação a isso. Mas o professor Márcio, né? Inclusive, pessoas que fazem denúncia sofrem ameaça de morte, né, professor? Eu quero jogar uma pá de cal nesse assunto e deixar claro que nós não podemos esquecer de um autor importante nesse processo: os pais. Então o pai, ele tem que saber o que seu filho está vendo em casa, no notebook, o que ele está vendo lá no YouTube, entendeu? Essa história de criança, de Mariana, Marajá e telespectadores, criança de 4, 5, 6 anos, ter celular, 10, 12 anos, você já sabe mexer muito mais. Então os pais são autores importantíssimos e não pode deixar o seu filho nos quartos escuros durante horas e horas, sabe lá Deus o que ele está fazendo. Então tem um papel fundamental. É uma analogia que eu acho interessante, que inclusive eu vi um pessoal fazendo, um profissional inclusive na área fazendo, assim: você deixaria o seu filho menor de idade sozinho na Avenida Paulista à noite, de madrugada? Você deixaria? Você não deixaria. É a mesma coisa de você deixar o seu filho dentro do seu quarto, sozinho com as redes sociais. Basicamente isso que acontece, né? Só uma dica: hoje existem softwares, aplicativos que são de controle de conteúdo. Então, os pais, pegando o gancho que o professor Márcio colocou, pode baixar isso no celular do seu filho, com uma senha que só ele possa mudar, e ali ele pode colocar as classificações, ou seja, olha, ele só vai assistir conteúdos para 14 anos abaixo, ou 16 anos. Então é possível hoje, através também de tecnologia e inteligência, fazer esse controle. Então fica a dica para o nosso ouvinte telespectador. Olha, a Câmara dos Deputados decidiu nessa quarta-feira não votar o texto base de uma proposta de emenda à Constituição que pretende blindar os parlamentares de ações judiciais. Não houve consenso para o texto, mesmo após várias reuniões ao longo do dia. A PEC da blindagem, que vem sido chamada de pacote da impunidade nas redes, prevê voltar às regras originais da Constituição de 1988, quando deputados e senadores só podiam ser investigados criminalmente com autorização prévia de suas casas legislativas por meio, então, de votação secreta. Isso significava que tanto a abertura de inquérito quanto o oferecimento de denúncia contra parlamentares dependiam do aval da Câmara ou do Senado, o que, segundo juristas, criou barreiras que inviabilizam apurações e permitiam que acusações fossem engavetadas. Para ser aprovado na Câmara, a PEC precisa ter o apoio de pelo menos 380 votos em 2 turnos de votação. 308, né? A intenção de votar o texto fez parte de um acordo costurado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, com os integrantes da oposição e do Centrão, para colocar fim ao motim bolsonarista no plenário, que inviabilizou a Câmara por 30 horas no início do mês. Professor Marajá. Então, Mariana, veja, essas disformias jurídicas, elas acabam acontecendo em resposta a outras disformias.
Nós sabemos que a importância do voto do parlamentar ser aberto é para que ele se revele quem que ele é na verdade, nos bastidores. Nós somos contrários a toda iniciativa que possa proteger a impunidade. Na verdade, todo aquele que é culpado numa democracia, ele precisa ser investigado, se é que de fato ele tem um indício, depois há julgamento e se trânsito de julgado de sentença penal condenatória que ele cumpra a devida pena. Olha só, olha como é que a situação está ficando no Brasil. Em função dos abusos do Supremo, transpondo os limites da Constituição, nós temos hoje uma reação do parlamento no sentido de proteger as prerrogativas dos parlamentares, que já gera um outro extremo, que pode também ser perigoso. Veja, isso aqui não é uma pauta específica de um espectro ideológico ou outro, isso é uma pauta suprapartidária. Nós não podemos ser condescendentes nem com a corrupção de um lado e nem de outro. O que o cidadão de bem que paga imposto quer é que o seu imposto seja bem empregado, que as leis sejam cumpridas. Então, a gente percebe que isso precisa ser tratado com muito cuidado, percebemos que isso pode levar de uma medida de proteção aos parlamentares, também pode chegar no outro extremo, que é o estímulo à corrupção. Então, fica a nossa observação, vamos acompanhar os próximos passos de como isso vai acontecer. Se as prerrogativas dos parlamentares, como o artigo 53 da Constituição e outros, estiverem sendo obedecidos, ou seja, que eles são protegidos por quaisquer palavras, né? Isso está claro lá, não existe exceção da Constituição, né, professor Márcio? Isso não precisaria acontecer. Então, vamos observar como é que isso vai estar acontecendo aí nos próximos dias. Márcio Mandel. É vergonhoso o que está acontecendo. Isso é vergonhoso. O autor, o relator da proposta é o deputado federal Lafayette Andrada, de Minas Gerais. Ele que é do Republicanos. Então, o que acontece? Em suma, o que querem? Querem liberar, querem autorizar crimes cometidos por parlamentares. Isso é preocupante. Eles querem se blindar, querem ficar blindados. Ou seja, agora poderá ter discurso de ódio, poderá ter falas agressivas. Você comete um crime, não vai poder ser preso em flagrante, ou não vai poder ser investigado de maneira rápida. Isso é preocupante. Eu não me lembro de uma proposta tão indecente, eu debatendo nessa bancada aqui do Mundo em Sua Casa, em qualquer rádio, qualquer TV, tão indecente. Isso é preocupante, essa não pode passar. E sabe por que foi barrado ontem? Sabe por que foi votado? Porque o texto não estava pronto, não tinha texto pronto. E sabe quem está botando quente? É o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, apesar de ser alagoano. Então ele está botando quente e e ele falou que votar propostas, votar pautas, onde o texto não está totalmente solidificado, é comum na Câmara. Ali ele desmoralizou a Câmara, não pode. Se você não tem um texto pronto, sequer tem os 513 deputados federais, sequer tem acesso a ele. Porque se o texto não está pronto, um texto que não está pronto, ele não é liberado para ter acesso. Então, não foi votado ontem, eu espero que essa semana também não seja votado, e eu espero que, se votar, vote contra. Então, e é da direita e da esquerda. Vamos esclarecer aqui rapidão, até para o público que está nos assistindo. O foro privilegiado, né, é para então essas pessoas serem julgadas pelo Supremo, certo? Não, mas essa é a outra PEC. A PEC do foro é uma e a PEC da blindagem é outra. São diferentes. Mas ele tem a mesma função, ela, né? Tem uma relação, uma correlação. Porque aqui, no caso, é onde você não vai ter punição ou não vai criminalizar quem comete crime. Sim. Como é que você não criminaliza quem comete crime? Só porque é um deputado federal, só porque é um senador? Todos nós somos iguais perante a lei. Com certeza. Mariana, para dar um gancho, só para também ajudar no esclarecimento, veja, na Constituição de 88 existia toda uma preocupação em proteção do parlamento. Só que esse remédio, por outro lado, também levou a disformias. Porque quando você protege o parlamentar, dizendo que ele nem pode ser investigado, veja, não é que ele não pode ser punido, ele não pode ser investigado. Com as modificações, hoje o parlamentar ele pode e deve ser investigado. Por quê? Porque os 5 princípios chaves do direito constitucional é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, todo ato do político tem que ser divulgado, painel da transparência, existem várias ferramentas para isso. Então, veja, o que o Centrão fez?
vamos aqui separar para a gente também não correr riscos, né, professor Márcio? Ele se aliança a um pedido, a uma demanda de um espectro que hoje é a direita sendo perseguida, e ele faz uma aliança. Veja, eu sou conservador, entendo que a direita realmente está sendo perseguida. Mas aí o Centrão ele falou, nós vamos apoiar se vocês fizerem aqui com a gente. Sempre tem essa... Aí é onde mora o perigo. Porque, veja, precisamos proteger todos os espectros? Precisamos. Agora, colocar um jabuti junto, nós precisamos filtrar essa parte na hora da votação. Então a gente espera que aquele texto que vai ser construído agora, que está sendo finalizado, na verdade está em construção, está sendo finalizado, que esse texto possa retirar essa parte. Por quê? Porque o foro privilegiado que você citou diz o seguinte: o parlamentar no exercício do mandato não vai responder na primeira instância nem na segunda instância. No Brasil nós temos basicamente 3 instâncias, a grosso modo, na última subdivisões. Tanto no nível estadual como em nível federal. Nós temos justiça estadual e justiça federal. E a distribuição a partir de certos temas. Por exemplo, crime organizado geralmente vai para a justiça federal. O crime comum, justiça estadual. Esse deputado que deveria estar na primeira instância, ele vai para a última instância porque ele tem um foro de prerrogativa de função. E isso é o que acontece hoje. O que os parlamentares querem, Mariana? Dizer o seguinte: o parlamentar não vai direto, ele vai lá para a primeira instância, como aconteceu com Lula, porque não estavam no mandato, para recorrer à segunda instância e chegar na última. Isso é bom, isso é saudável. Por quê? Porque o político ele vai estar vulnerável às ações, inclusive, da população, porque ele não tem mais prerrogativa de função. Esse ponto é muito importante e ele é bom. Agora, retirar o voto secreto e criar uma blindagem para dizer o seguinte: se o parlamentar, para ser investigado, precisa pedir, não. Então, essa distorção, essa nós precisamos corrigir.